Boa noite. Queria primeiro agradecer o carinho da minha comunidade pelo convite. Aceitei com muita honra, muita responsabilidade e com muito amor, né? Não dá para fazer nada sem amor. Vou só pegar o meu tablet aqui. Das antigas esse, né? Na verdade, não, teve um probleminha umas semanas aí, o dono levou, aí eu estou improvisando. Eu trouxe uma frase para iniciar a pregação dessa noite, que eu acho que todos nós conhecemos. Isso deve ser uma máxima que se repete até dentro das nossas casas. Para tudo tem jeito, só não tem jeito para morte. Se você é cristão, esqueça essa frase hoje. É comum a gente ouvir isso, né? Calma, para tudo tem jeito, só não tem jeito para a morte. Quando nós abraçamos uma realidade como essa, nós automaticamente estamos renegando a ressurreição de nosso Senhor. Então, a morte tem jeito. Concordam? E eu começo também com 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 55, que diz o seguinte: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, a tua vitória? Me pediram nessa noite para falar sobre ressurreição. A primeira coisa que eu fiz foi rezar, para saber o que Deus queria que eu dissesse nessa noite. A segunda coisa foi estudar. E eu fiquei abismado do quanto eu não sabia nada sobre a ressurreição. Nada. Me senti uma criança aprendendo a falar e começando a ler, com aquela dificuldade para interpretar as sílabas, para formar as sílabas. E fui pedindo a graça a Deus que me inspirasse. E perguntava: Senhor, o que tu queres que eu diga nessa noite? E nas minhas orações, conversando com o Papai do Céu, eu pensei em trazer para nós a ressurreição para a nossa realidade. Pelo Catecismo da Igreja Católica, a ressurreição ela é histórica e transcendental. Histórica porque marca um período da história, testemunhado, e transcendental porque transcende a realidade daquilo que nós conhecemos e entendemos por natureza. Porque imaginem, é um mistério. O Senhor é morto no madeiro, é sepultado, e 3 dias depois ele ressuscita. Na carne, diga-se de passagem, na carne. Hoje o Evangelho elucida e mostra muito bem isso. Não era um fantasma, não era uma visão, não era um espírito. E com muito respeito a todas as nossas religiões, não era um espírito, não era uma visão, era o próprio Cristo ressuscitado. Aí numa das pregações que eu assisti para ter base para falar para vocês, um padre dizia o seguinte, que é normal que alguns cristãos pensem que é uma grande mentira que está escrito ali no Evangelho, para enganar e para uma religião se perpetuar. Mas pensem comigo, vamos ser racionais agora e esquece a tua fé. Mas não dá para falar de ressurreição sem fé, mas esquece a fé um pouquinho. Se tu fores entender a ressurreição olhando historicamente, tu vais entender a primeira coisa. Ela foi narrada 760 anos antes dela acontecer pelo profeta Isaías. Então os caras tinham que ser muito bom de mentira para 760 anos depois reproduzirem o que um profeta falou. E o Spielberg nem era nascido. Não tinha computação gráfica, não tinha nada. Ou o ser humano era extremamente misantropo naquela época para reproduzir uma mentira. Primeira coisa, os profetas não mentem. Segunda, se fosse uma mentira, os evangelhos seriam mais ricos em detalhes. Mas quando você compara as 4 narrações dos evangelistas, você percebe que a narração ela é humana, é de quem viu, não é de quem inventou. Tu tens João
naquela proximidade com Cristo, Lucano, que narrou tempos depois, cada um com a sua visão, mas contando o que aconteceu, não inventando. Se fosse uma mentira, nós teríamos trocentos detalhes. Papa Bento XVI diz que uma das coisas belas de você estudar é o sepulcro vazio. Porque o sepulcro vazio, ele não comprova a ressurreição, concordam? Alguém poderia ter tirado o corpo. Madalena, quando chega e diz: onde está o corpo do meu Senhor? Não tinha nada ali. Mas ele é necessário para impulsionar esse acreditar. Então, historicamente, a ressurreição existiu. E a nossa fé nos leva a acreditar no lado transcendental, que transcende até mesmo a nossa compreensão. Porque a perfeição de Deus, ela não cabe aqui, na nossa mente humana. Nós não temos a capacidade de entender os porquês de Deus. Os praquês talvez sim, mas os porquês não. Só que a ressurreição, ela foi revelada. E ela se torna verdade quando o próprio Cristo ressuscita e aparece em carne e osso. Nada de espírito, nada de fantasma, nada de alucinação, nada de invenção, nada de história. É um Cristo vivo, reconhecido pelos seus, reconhecido. A tal ponto da intimidade com os discípulos que no partir do pão em Emaús, ele é reconhecido. É muita perfeição. E eu não conheço mentira perfeita. Mas a verdade de Deus é. Deixa eu olhar no tablet aqui para não me perder. Quando nós trazemos o mistério da ressurreição, a alegria da ressurreição para as nossas vidas, Deus traz muitos ensinamentos por trás muitos. O primeiro é nos comparar com os discípulos. Percebam a atitude dos discípulos por primeiro, eles foram tomados de medo e pavor. Olha a humanidade. E o padre falava hoje isso, dos nossos medos, daquilo que nos enfraquece. Aqueles motivos que só nós e talvez o nosso travesseiro e Deus, é claro, sabemos que nos incomoda. E o que a ressurreição tem a ver com isso? Ela vem te ensinar que tem jeito. Ela vem te ensinar que tudo que tu passas hoje, nesse exato momento, seja o que for, seja qual for o problema, seja financeiro, seja de saúde, seja afetivo, seja o que for, tem solução. Porque Cristo venceu a morte. Volto para aquela primeira frase, lá atrás. Para tudo na vida tem jeito, só não tem jeito para a morte. Você é cristão. Você diga, tudo tem jeito porque o meu Deus é um Deus de milagres, é um Deus que ressuscitou, que desce do madeiro e ressuscita no terceiro dia. E que reaparece aos seus discípulos. Depois de um tempo, os discípulos, parece que como uma máscara lhe cai dos olhos e eles começam a enxergar o Senhor. E é isso que Jesus te pede hoje na ressurreição. E aí eu te pergunto hoje, meu irmão, o que é que precisa morrer na tua vida e o que é que precisa ressuscitar? É preciso, para ser cristão, ter coragem de primeiro olhar para si, porque o cristão hoje, nos tempos de hoje, tem um péssimo hábito de olhar para frente, de olhar para o outro e esquece a sua podridão. Aquela cruz ali, era para nós, era para mim. Infeliz daquele que achar que não merecia a cruz, mas aquele ali não. Jesus que ressuscitou, a cruz não era para ele. E esse mistério dessa ressurreição tão bela tem que servir de algo para nós, tem que impulsionar não só a alegria de quem é vocacionado a Caju, ou de quem é vocacionado a Shalom, ou dos sacerdotes, mas de cada cristão. Porque quando você olha para o seu problema e que você diz, eu não sei como resolver, não tem solução, e você se entrega ao sofrimento,
Que tristeza você está causando no coração de Deus, que morreu por você na cruz, que entregou o próprio Filho na cruz, e o Filho ressuscitou para te dizer: eu morri, eu estou ressuscitado, porque eu vou te salvar, porque eu quero a tua conversão, porque eu quero a tua felicidade. E você se entrega ao medo. Eu não estou aqui para julgar ninguém, eu não me dou nem o direito de me julgar, mas eu dou o direito de julgar as minhas atitudes. E eu me sinto muito mal quando o medo me vence. Eu me sinto péssimo quando os meus defeitos se sobressaem às minhas virtudes. Porque ser cristão, diante da realidade da ressurreição, é um exercício diário de fé, de análise do próprio comportamento, do que eu tenho feito, de permitir que Jesus entre na tua vida, de olhar para esse Cristo e perguntar: Senhor, o que tu farias nessa minha situação? Tu sentirias medo? Ou tu enfrentarias, ou tu acreditarias? Porque eu duvido que alguma alma aqui, que algum cristão aqui tenha entrado nessa igreja sem problemas, sem alguma preocupação. Eu duvido que nós não tenhamos passado por diversas tentações para chegar aqui num momento desse de oração. Mas se Cristo te trouxe hoje aqui, é para te dizer que a ressurreição dele te certifica, te dá certeza de que tudo passa, de que seja qual for a tua cruz, qual for a tua preocupação, o que você esteja passando, pode ser resolvido, porque o teu Cristo venceu a morte. E se ele venceu a morte, ele te diz: você pode vencer tudo, inclusive a morte. Mas para isso é necessário criar intimidade, mergulhar na realidade dessa ressurreição, acreditar fielmente. E se você não acredita hoje, se hoje para você ainda é um grande mistério, peça graça. Peça graça. Senhor, eu queria acreditar na tua ressurreição fielmente, para que isso mude a minha vida, para que isso transforme a minha realidade, para que isso mude o meu lar, para que mude a minha família, o meu esposo, a minha esposa, para que mude aquilo que necessariamente precisa mudar. Ainda digo mais: é muito difícil conhecer a realidade da ressurreição se você não se conhece. Santo Agostinho, doutor, e que sofreu tantas provações na vida, na carne, como vários dos nossos santos, dizia o seguinte: conhece-te, aceita-te e supera-te. E esse superar é uma certeza que Deus te dá hoje, porque a ressurreição existe. Vazia é a nossa vida sem a ressurreição. Vazia é a nossa fé sem a ressurreição. Se eu sou cristão e não creio na ressurreição, eu ainda não sou cristão. Na poesia de Deus, do autor sagrado, ele nos inunda de amor, porque o mesmo Deus benevolente e bondoso que entrega o seu Filho para ser crucificado, surpreende todos na humanidade quando ressuscita. E a ressurreição, para finalizar, ela nada mais é do que uma prova real da onipotência de um Deus que tudo pode, da onisciência de um Deus que tudo sabe, e da onipresença. E esse Cristo ressuscitado está presente aqui, esteve conosco e está em nós hoje, depois dessa Eucaristia. Nós não precisamos e nem precisaríamos ter estado e ter vivido lá para acreditar na ressurreição, porque o Cristo que saiu daquele sepulcro esteve nesse altar, está agora dentro de você, ressuscitado, te tocando, te transformando, como foi dito no nosso encontro da Páscoa Jovem, ressignificando as tuas cruzes. Não contente com tanto amor derramado, ele ainda quis se fazer presente hoje, não mais em pregação,
mesmo sabendo da totalidade integral de amor da Santa Missa, Ele permitiu que o céu se abrisse para ser adorado. E é engraçado que o momento de adoração, nós rendemos a adoração. Mas se você tentar, na audácia, tal como São João da Cruz, né, que nas suas falas, nos seus escritos, extremamente audacioso, tente se colocar no lugar daquele Cristo ressuscitado. E o que ele pensaria hoje, te olhando nos olhos? O que ele te diria? O que ele te pediria? Uma certeza eu tenho: que uma enxurrada de eu te amo sairia da boca dele. Que colo nós ganharíamos hoje. E a certeza da vitória se tornaria cada vez mais forte se nós olhássemos para Ele. E se nós acreditássemos que Ele é o Cristo ressuscitado, capaz de transformar toda a nossa realidade, de converter os que não creem, os que não esperam, os que não adoram. Não desperdicem e nem tratem como uma mera história a história da ressurreição. Porque para que ela acontecesse, houve uma paixão, houve morte, houve muita dor, houve uma entrega. Isso não pode ser dito e ser falado de qualquer maneira. O mistério da Páscoa, hoje nas nossas vidas, nos faz compreender que nós vivemos as nossas cruzes, as nossas paixões, que nós necessitamos morrer para que aquilo que Deus sonha para nós ressuscite. Amém?